Felipe, em várias das principais questões nacionais, o presidente Lula aparece como a ala esquerda de seu próprio governo. Nós podemos identificar essa situação no tema militar, no combate à taxa de juros e à independência do Banco Central, na demarcação contra a ajuda militar prestada pelos Estados Unidos e a OTAN à Ucrânia. Os seus ministros aparecem quase sempre de uma maneira mais moderada e apagada, quando não falando outra linguagem. Como é que você interpreta e analisa essa insólita situação na qual o presidente se expõe mais que o restante do governo, ao invés de cumprir uma função arbitral, que é o modelo mais convencional em governos de frente ampla? Vamos lá. Acho que o Lula entendeu que no debate digital, no mundo não analógico que a gente vive, a força da sua expressão, da sua manifestação pública é imensa. Ou seja, é maior do que qualquer coisa que ele experimentou no Lula 1 e Lula 2. Né? Por quê? Porque quando o presidente pauta um debate, o que o Bolsonaro fez durante 4 anos, aquilo reverbera numa velocidade, numa força incríveis, para o bem e para o mal. Né? Então, a minha avaliação dessa postura é a avaliação de um presidente que compreendeu que ele é que vai governar o país por meio das suas declarações, inclusive polêmicas. Ou seja, ele é que vai provocar o país a pensar os temas que ele considera como relevantes. Ainda mais num processo de lua de mel, né, Breno? É bom lembrar que todo governo que começa tem um pouco de lua de mel no começo, depois as coisas podem piorar. Mas agora é a hora de se fazer o que tem que ser feito. Do contrário, é mais difícil lá na frente. Né? Então, essa mudança de postura, né, vamos lembrar o governo Lula 1, o Zé Alencar era o responsável por falar de juros. Né? O Palocci é que discutia com o mercado. Ou seja, você tinha um time de gente falando. Hoje o Lula é que fala. Se a gente prestar atenção, os ministros hoje falam muito menos, né, do que falavam no passado. Ele é que centraliza isso. Eu acho que isso, assim, sob a minha perspectiva, tem um aprendizado do presidente de entender que no mundo digital os recortes da sua fala vão circular loucamente, né, por todo o canto. Então, quanto mais ele pauta, mais ele consegue provocar as pessoas a pensar a agenda que lhe interessa. Acho que é daí que vem essa nova formulação. Eu não sei se é uma estratégia ou se é simplesmente a síntese de um novo homem presidente, quase, né, mais para os 80 do que para os 60, como foi lá atrás, mas que está conectado com esse mundo novo. Não tem informação sobre isso, mas acho que tem a ver, a minha interpretação é que tem a ver com isso. O Lula está antenado a essas questões e está tentando lidar com esse mundo digital, pautando o debate o tempo todo, trazendo para si esse protagonismo. O que, obviamente, Breno, traz benefícios e traz problemas. Né? Ele vai ter que lidar com críticas que ele também não estava acostumado lá atrás, com muito mais fake news, com muito mais notícia falsa, com muito mais, numa velocidade que é diferente daquela que ele estava acostumado. Qual a avaliação que você faz sobre a comunicação do governo até o momento? Olha, eu acho que a comunicação está se ajustando, né? Ou seja, a comunicação do governo é o Lula, né, hoje. Ou seja, ainda não há uma integração entre governo e partidos de frente ampla na construção de um argumento de defesa coletivo e de pautar a narrativa que interessa ao governo. Isso não está pronto. Se em algum momento isso fez parte do pensamento político do governo, do PT, dos partidos aliados, isso ainda não está de pé. Acredito que isso deve estar sendo montado de alguma maneira, mas não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque quando a gente compara a capacidade da máquina bolsonarista de produzir notícia, 90% delas falsas, mas muitas delas precisas em relação à crítica àquilo que é feito no governo, e as respostas e as reações e a pauta do governo, há uma assimetria enorme. Eu vou dar um exemplo simples, né?
durante a campanha, Lula falou de sigilo de Bolsonaro. No campo bolsonarista, só se fala nesse momento dos sigilos impostos pelo Lula, supostamente impostos pelo Lula, a questão da posse. Ou seja, como é que você era contra e agora a gente está fazendo o contrário, né? Na oposição, já é letra comum dizer que o governo só fala mal do Bolsonaro. Ele não faz nada, ele só fala mal. Ou seja, há uma estratégia e uma organização, eu diria, profissional, de pautar assuntos negativos contra o governo, que só não estão maiores, Breno, porque, na minha avaliação, porque a imprensa como um todo ainda dá ao presidente Lula um certo salvaguarda, aquela coisa do... Entendeu? Algumas pessoas ainda dão para ele espaço. Os jornais impressos já se descolaram disso. Os impressos já mudaram. Acho que a Globo... Já estão batendo para sangrar. A Globo talvez seja a expressão do que eu estou dizendo, né? Ainda está ali com um tom um pouco mais moderado. Mas isso tudo para anunciar que os desafios desse governo são muito grandes nesse campo, né? Porque ao mesmo tempo você tem uma figura enorme como o Lula falando, mas ao mesmo tempo você tem o desafio de construir uma máquina de comunicação que é maior do que o do governo, que tem que envolver partidos e setores da sociedade civil, que são capazes de defender a narrativa do governo. Isso é um mega desafio. Eu não acho que isso está solucionado ainda.